Eu volto à tribuna do Senado para tentar falar um pouco sobre o que vem ocorrendo no nosso país nos últimos dias, quando estamos às vésperas das eleições municipais. Não são eleições menores. Tem um ditado que fala que todos nós moramos em alguma cidade do país, em algum município. É o lugar onde residimos, é o lugar onde vivemos. E são eleições que afloram, ou fazem aflorar mais as diferenças. Alguns chamam de eleições paroquiais. Mas nem por isso são eleições menores. Ao contrário, eu, como ex-prefeito, entendo que são eleições da maior importância, tendo em vista que é ali que se pode iniciar um processo de mudança. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, aliás, escreveu na sua história um modo petista de governar cidades, e foi a partir das cidades que nós começamos a nos credenciarmos para governar o Brasil. O PT fez escola fazendo boas gestões nas prefeituras. Eu, sem falsa modéstia, me incluo como prefeito de Rio Branco entre aqueles que, de alguma maneira, procuraram inovar a maneira de governar, com inversão de prioridades, estabelecendo princípios fundamentais em consonância com a redemocratização do país, transparência, orçamento participativo, prioridade para os mais necessitados e inovação na gestão. A minha gestão em Rio Branco me credenciou depois para assumir o governo do Estado e depois para ter o privilégio de alcançar um mandato de senador da República. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aqueles que me acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu confesso que mesmo já estando há alguns anos nessa estrada da vida pública, ainda me choca ver o Brasil sendo tentado a levar, ou alguns tentando levar o Brasil para uma verdadeira armadilha, a armadilha da intolerância. Não é a primeira vez, mas nós temos que registrar aqui da tribuna que é da mesma maneira inaceitável que venhamos a assistir passivamente às manobras, à sabotagem, o abuso do poder que todos nós ajudamos a institucionalizar nesse país, que é o poder da liberdade de expressão de todos. A manipulação de alguns setores da imprensa, às vésperas de uma eleição, envoltos numa atitude de querer interferir, interceder no julgamento que está na responsabilidade da mais alta Corte de Justiça do país, é inaceitável. Setores da elite brasileira nunca aceitaram que o Brasil fosse governado por uma figura como o presidente Lula. E pior ainda, ficaram mais revoltados ainda quando o presidente Lula, na presidência, fez sucesso. Dividiu o Brasil antes e depois do seu governo. Perante o mundo, perante os brasileiros. Ontem, na outra tribuna dessa casa, no Senado Federal, o senador Requião, que é um dos homens que nos faz prestar atenção no que fala nessa casa, fez um discurso histórico aqui. Eu, que na semana passada tinha feito uma fala modesta de quem é recém-chegado aqui, de alguma maneira fiquei impressionado com a lucidez do senador Requião em vir aqui repor a verdade, com a sua maneira muito própria de agir, de se posicionar, de falar, com a sua inteligência, ele deixou bem claro
E eu faço questão aqui de me reportar, pelo menos a uma pequena parte do seu pronunciamento. O senador Requião falou aqui na tribuna ontem, e eu repito, aspas, a oposição não perdoa e jamais desculpará a ascensão do retirante nordestino à presidência da República. A ascensão do metalúrgico, talvez ela aceitasse, disse Requião, mas não a do pau de arara. Foi mais adiante. Este não. Uma ressalva, disse o senador Requião. Quando digo oposição, o que menos conta são os partidos da minoria. O que mais conta, o que mais pesa mesmo, é o que significa, e o significante é a mídia. A mídia, ou parte dela. Aquele seleto grupo de 10 jornais, televisões, revistas, rádios, que consomem mais de 80% das verbas estatais em propaganda. Aquele finíssimo, distintíssimo, palavras bem próprias do senador Requião, grupo de meio de comunicação que está fazendo, de fato, a posição oposicionista nesse país, já que a oposição está profundamente fragilizada, como resumiu, com sinceridade e desenvoltura de quem sabe e manda, citou o senador Requião, a senhora Maria Judite Brito, presidente da Associação Nacional de Jornais. Essas palavras do senador Requião, acompanhada de um discurso que faz uma análise do país, das mudanças promovidas pelo governo do presidente Lula, e ela veio com autoridade, porque o senador Requião é um crítico do que ele chama de deslizes do próprio governo. Mas ele não deixa de fazer um paralelo interessante, quando ele compara os 8 anos do presidente Lula com os 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pega por todos os aspectos. Tem alguns que é mais fácil de entender. Crescimento econômico. Menos de 2% em 8 anos no governo do PSDB e quase 4% nos 8 anos do governo do presidente Lula. O senador Requião trouxe aqui números que são inquestionáveis. Da inclusão, da geração de emprego com carteira assinada, do respeito que o Brasil resgatou perante o mundo. Mas tudo isso, uma constatação, Sua Excelência, os fatos, não são suficientes para que alguns, pelo menos, reconheçam que o presidente Lula merece respeito pela história de vida que tem, pelo governo que fez e pela postura que adotou e adota como ex-presidente da República. Eu vim aqui, senhor presidente, para falar que, mesmo levando em conta que boa parte do que se ouve, do que se lê nesse país, lamentavelmente, está contaminado com as vésperas da eleição, nós não podemos calar diante disso. Não dá para ver as distorções dos fatos diariamente, sem pelo menos cobrar uma razoável coerência. Nós estamos aqui, eu estou falando na Praça dos Três Poderes. Niemeyer, quando foi construir, idealizar com Lúcio Costa essa cidade, onde simbolicamente instalar as instituições mais importantes do país. Ele estabeleceu critérios. É só olhar para a Praça dos Três Poderes em Brasília. Olhando da esplanada dos ministérios, você vê bem na frente e mais ao alto o Parlamento brasileiro. A Câmara e o Senado. Uma Casa do Povo e outra Casa da Federação. Mais abaixo e ao fundo, o Executivo. Palácio do Planalto. E mais abaixo e ao fundo, o Judiciário. Não estou diminuindo nem o Executivo, nem o Judiciário. Aliás, minha história inteira foi construída até hoje, salvo esse mandato de senador, no Executivo. Eu estou apenas estabelecendo aqui uma constatação da lógica de Lúcio Costa e de Niemeyer. E não foi à toa
que eles colocaram o poder legislativo mais à frente e mais ao alto. Eles atenderam à Constituição, estabelecendo com isso que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Óbvio que quando olhamos as pesquisas de hoje, o poder legislativo, lamentavelmente, está colocado com muito desgaste diante da opinião pública. Agora, a onda para alguns é endeusar os ministros do Supremo. Endeusar os ministros do Supremo, para mim, é desrespeito com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem ser tratados por todos nós com respeito. Ontem, eu vi um indicado sendo tratado com desrespeito nessa casa, pela oposição, que agora se arvora como atendendo uma determinação de setores da imprensa brasileira, que querem estabelecer a composição do Supremo, o calendário de trabalho do Supremo Tribunal Federal e o conteúdo dos votos no Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é desrespeito com a mais alta Corte de Justiça do nosso país. A presidenta Dilma faz a indicação de um ministro do STJ, o ministro Teori. Um ministro que tem demonstrado com seus atos, ganhou de toda a imprensa desse plenário os maiores elogios. Mas quando se estabeleceu um calendário de votação do nome do ministro indicado, muito parecido e num prazo muito maior do que das indicações quando o PSDB estava no governo, lá imediatamente se faz um levante dizendo que por trás disso estava um suposto esquema para fazer interferência no julgamento que ora o Supremo acolhe. Esse tipo de situação não engana ninguém. Está contaminado pela véspera de eleição e é, para mim, um desrespeito com uma das mais importantes instituições do país, que é o Supremo Tribunal Federal. Estava um número enorme de ministros do STJ, seus colegas aqui, para prestigiar a sabatina. Acho que o ministro Teori foi desrespeitado no Senado ontem, porque tentaram envolvê-lo num debate que é próprio de oposição e situação, mas não é próprio da indicação de um ministro para a mais alta Corte de Justiça do país. A Praça dos Três Poderes acolhe aqui o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nos últimos anos, há uma tendência perigosa no país de supervalorizar o trabalho do Judiciário. Aliás, eu diria que nós estamos tendo uma situação que, para mim, até me preocupa bastante. Eu ando esse Brasil e identifico de vez em quando promotores, juízes e até ministros querendo virar político, se arvorando a serem engenheiros da política. Quando eu vejo isso, me preocupa, porque acho que é um desserviço ao papel que eles têm que cumprir, que é de guardar a Constituição e as leis. Mas o nosso país vive uma situação que é bastante delicada. Falei aqui semana passada. Estamos tendo agora o julgamento do mensalão. Alguns dizem, mensalão do PT. É incrível a coincidência de o julgamento acontecer na véspera de uma eleição. É incrível os fatos mostrarem que tem dois pesos e duas medidas. Porque essa história de mensalão, que mais parece, e os fatos apontam, caixa 2 de campanha, financiamento ilegal, arranjo fora da lei para funcionamento partidário, do que compra de voto. Até hoje, não consegui identificar compra de voto. Mas o problema é que o Brasil
conhece essa história de mensalão, o original, implantado e institucionalizado, não regionalmente ou do ponto de vista estadual, mas nacional. Mensalão foi estabelecido no país pelo PSDB e pelo PFL, hoje DEM. Um esquema de desviar dinheiro público instalado em Minas Gerais para financiar os partidos políticos que apoiavam o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando o PSDB saiu do governo, parte da base de apoio ao nosso governo se contaminou por esse sistema. Agiram como amadores, tentando reproduzir um sistema profissional, original. Lamentavelmente, eu pergunto, onde está esse mensalão de 98? Onde está? Tiraram misteriosamente do Supremo, apagaram os que tinham assinado os financiamentos. Como avalista, desapareceram os nomes, porque eram autoridades do PSDB, o nome tem que desaparecer. Era gente ligada ao governo do Fernando Henrique Cardoso, tem que desaparecer. Mas certamente, depois do julgamento do chamado mensalão, nós vamos ter o outro. Claro, o original, não a cópia. Eu gostaria muito que o senhor Marcos Valério falasse para o país, desse uma entrevista, contando quando, como e com quem ele começou a operar esse sistema. Em que governo? Com que partido? Na hora que o senhor Marcos Valério fizer isso, o Brasil vai conhecer a verdade, não a versão falsa, o original. Volto a repetir, fico preocupado quando eu vejo juízes, promotores, ministros querendo virar político. Eu sou muito desconfiado com político. Usando um ditado popular, política é bicho que a gente não cria em casa. E eu dedico parte da minha vida à política, mas eu estou tentando fazer a boa política. Porque a política feita com dignidade, com honestidade, com honradez, com projetos, com bons propósitos, é o melhor instrumento que eu conheço de inclusão social e de transformação da história de um povo e de um país. Mas não é isso que a gente vive no Brasil, não. A política desse país está suja. Está judicializada. Período de eleição é período de bandidagem, porque é cheio de polícia na rua. E tudo isso está acontecendo por conta das falhas dessa casa, desse Congresso, que não cumpre seu papel constitucional. Cadê a reforma política? Por que a reforma política não sai? Para que os ministros do Supremo não percam tempo fazendo um julgamento espetaculoso para atender os interesses daqueles que, na intolerância, no desrespeito, tentam conduzir esse país como se ainda vivesse uma época feudal ou colonial. O Brasil mudou. E mudou por conta do governo do PT, do governo do presidente Lula, que segue mudando com a presidenta Dilma. A presidenta Dilma fez um discurso ontem nas Nações Unidas, abrindo mais uma sessão. E o discurso da presidenta Dilma foi do tamanho da autoridade do Brasil diante do mundo. Reafirmou nossa posição de autonomia da atividade produtiva industrial nossa. Cobrou a coerência dos países tidos desenvolvidos e estabeleceu a altivez que o brasileiro merece. A presidenta Dilma é a primeira mulher a governar esse país. Faz a boa condução do legado do presidente Lula. Orgulha ele ao PT e ao Brasil. Hoje saiu mais uma pesquisa que coloca a presidenta Dilma como recorde de aprovação. Aprovação do governo que já era recorde, 59%. Em junho, passou agora para 62% de aprovação. A presidenta Dilma tem cumprido bem a missão de nos representar a todos e tem orgulhado as mulheres e homens desse país. Queria dizer, senhor presidente, que setores da imprensa precisam ser completamente comprometidos
em criticar todos, cobrar todos, mas quando assumir um lado, que assuma-se o lado que está assumindo. Hoje, uma parcela da imprensa, dos articulistas, tentam, e aí, disfarçadamente, assumir um papel que a oposição fracassou em ter. A oposição não tem um projeto para o país hoje. Sequer acompanha os projetos que o nosso governo implementa. E aí setores da imprensa tentam substituir a oposição, mas sem assumir o que estão fazendo, tentando enganar a opinião pública. E isso é inaceitável. O legado do presidente Lula, já disse aqui, é um Brasil antes e depois do seu governo. Agora, quem mais se beneficiou do governo do presidente Lula? Quem mais ganhou? Os brasileiros menos aquinhoados. A inclusão social, a luz para todos chegando, acendendo a luz onde se vivia na escuridão, como na Amazônia e no Nordeste, durante centenas de anos. O emprego com carteira assinada, a classe média. O Brasil começou a ser um país de classe média. O povo começou a ter algum dinheiro para comer, para fazer 3 refeições por dia. O Brasil resgatou e começou a ocupar um espaço de destaque no cenário internacional, com a sua indústria, com o seu agronegócio, com o seu comércio. O legado do presidente Lula não tem comparação com o legado do PSDB de 8 anos. Eu digo, senhor presidente, que lamentavelmente um setor que também muito se beneficiou foi o setor das comunicações no país. A grande mídia, a grande imprensa, ela talvez foi uma das que mais se beneficiou durante esse período do Lula. Por isso que eu não entendo tanta intolerância. Eu conheço, respeito dirigentes desses veículos de comunicação. Mas se não é porque eles fazem parte de uma elite preconceituosa, intolerante, é por conta do quê? Cobrar, exigir dos que ocupam cargos públicos, eu acho que é uma das funções mais nobres da imprensa. E isso é feito nesse país, diariamente. Mas daí a querer conduzir a opinião pública, daí a explicitar, na véspera de uma eleição, uma intolerância com uma figura como a do presidente Lula, aí isso é sabotagem. Isso é inexplicável. Eu queria, senhor presidente, dizer que o presidente Lula nos deixou um legado, Vossa Excelência do Norte. A gente começou definitivamente a romper com as desigualdades regionais no nosso país. Hoje, a presidenta Dilma, junto com o governador Tião Viana, quebra um recorde de aprovação no Acre, junto com o prefeito Angelim, por conta das mudanças que estão sendo operadas nesse país. Eu não sei também se essa elite raivosa, intolerante com o PT, está muito vinculada ao PSDB. Eu não sei também se está vinculada a políticos que aqui nessa casa, que ocupam alguns partidos, até da base de sustentação do governo, que eu presenciei e presencio. Quando chega período eleitoral, véspera de eleição, eleição geral, aí ele sai elogiando Lula, reconhecendo o PT e rastejando atrás de legenda e de alguma contribuição do Lula para adquirir seus mandatos. Depois que vem para cá com seus mandatos, sobem nas tamancas e se arvora aos senhores da verdade e da razão, e são os primeiros a atacar e a cometer injustiça contra o presidente Lula, ou quando nada a calar, quando ele é injustamente atacado. O PSDB é um partido que tem uma história importante no nosso país. O PSDB nasceu com ideias novas, trouxe esperança para a política brasileira, mas hoje tenta sobreviver com ideias do século passado, ideias velhas e ultrapassadas. E fracassa em praticamente todo o país. E naufraga.
com a candidatura do Serra a prefeito de São Paulo, que é sua maior estrela em atividade. Não adianta senadores, colegas, deputados quererem se arvorar, o próprio ex-presidente que foi colocado no ostracismo, presidente Fernando Henrique. O Serra é a maior estrela do PSDB nacional. E hoje se pega com tudo que é santo para tentar uma vaga no segundo turno na eleição de prefeito de São Paulo. Olha só, falei de eleição paroquial, não estou diminuindo São Paulo. Mas o Serra, maior estrela do PSDB, tenta se colocar na política, disputando uma eleição de prefeito e tentando amealhar pelo menos uma vaguinha de ir para o segundo turno. Qual é o legado do PT e qual é o legado do PSDB? O do PT é o trabalho e os números, a mudança do Brasil. E o do PSDB? É óbvio que depois do período eleitoral as coisas vão voltar ao normal. Certamente as páginas de jornais vão mudar o conteúdo. Mas eu, pelo menos, estou vindo aqui. Porque sempre fui um crítico do PT. E serei sendo. Nunca fiz parte sequer da direção nacional do PT. Não foi por falta de convite. Mas sempre tive o compromisso de estar sendo uma voz, cobrando coerência. E acho que o meu partido, o PT, tem que se reencontrar com seus princípios e seus compromissos históricos. Se for condenado algumas figuras nossas importantes nesse julgamento, que sirva de lição. Temos que tirar lição desse processo do mensalão. Prestar conta à opinião pública. Defendo isso. Mudar a nossa maneira. Voltar a nos encontrarmos com aquilo que conquistou o Brasil. Defendo tudo isso. Cobro até da direção do PT. Só não dá, como petista, para aceitar calado lição de moral de quem não tem moral para dar lição. Isso não dá para aceitar. Seja de jornalista que vive às custas das verbas públicas, seja de político que já governou esse país e levar esse país para o buraco e o presidente Lula trouxe de volta. Queria encerrar, senhor presidente, agradecendo a compreensão de Vossa Excelência, dizendo que a jornalista Tereza Cruvinel ontem escreveu, ela que escreveu durante tantos anos no jornal o Globo, e que eu mesmo fui um leitor assíduo dela, fico feliz dela estar voltando a escrever. Ela escreveu ontem sobre judicialização da política. E ela está certa. Nós precisamos urgente fazer a reforma política. Eu apresentei 2 propostas no projeto de reforma política nessa casa. Uma delas estabelecendo o cumprimento do que a Constituição define. E uma outra tentando valorizar o voto. Faço aqui um breve resumo e eu peço a Vossa Excelência que faça constar como nos anais da Casa. Uma delas altera o artigo 109, parágrafo 2º da Lei 4.337 de 1965, Código Eleitoral, que hoje estipula: somente os partidos e coligações que tiverem obtido coeficiente eleitoral poderão concorrer à distribuição dos lugares não preenchidos com aplicação dos coeficientes partidários chamados sobras. O projeto de lei do Senado, PLS 129/2011, propõe que todos os partidos concorrentes tenham ou não tenham obtido o coeficiente eleitoral participem da distribuição na hora das vagas não preenchidas pelo coeficiente. Essa foi a minha proposta. Ela, em primeiro lugar, a participação de todos os partidos na partilha das sobras reduz a motivação para a celebração de coligações cartoriais e artificiais que existem hoje. Do ponto de vista da política e programático, com vistas exclusivamente ao alcance de coeficiente, quer dizer, sem nenhuma vinculação de programa partidário, apenas com interesse cartorial, partidos se juntam para obter coeficiente. Estou propondo alterar isso. Como consequência, os candidatos bem votados de partidos que não atingiram o coeficiente partidário na eleição conseguiriam se eleger. Caso da Luciana Genro, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A tramitação. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ e agora está esperando um relator na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal.
O outro projeto altera o artigo 17A da Lei 9.504/97, Lei das Eleições, estabelecendo um teto para o valor que pode ser gasto pelos candidatos que concorrem aos diversos cargos eletivos. Ou seja, estabelece-se um teto para financiar a candidatura de deputados, de senadores, de governadores, de prefeitos, de vereadores, de presidente da República. Os gastos das campanhas eleitorais são limitados à média dos gastos declarados nas prestações de conta dos dois candidatos mais votados nas eleições anteriores. Ou seja, pega os dois candidatos mais votados na eleição anterior, os mais votados, vê o gasto dele e esse aí tira-se a média para os gastos da próxima eleição. Motivo para a criação da nova regra. A Lei 11.300 de 2006 já acrescentou a Lei número 9.504 de 97, Lei das Eleições, o artigo 17A dispondo que cada eleição caberá à lei fixar até o dia 10 de junho o limite de gasto de campanha para os cargos em disputa. Portanto, a própria Lei das Eleições já prevê a fixação dos limites concretos para os gastos eleitorais dos candidatos aos diversos cargos eletivos. Ocorre que o Congresso Nacional não estabeleceu tais limites. E o que é que a gente tem hoje? Hoje, a gente tem uma situação onde o único limite que nós temos é para quem doa 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior da eleição para as pessoas físicas e 2% do faturamento bruto do ano anterior das eleições para as pessoas jurídicas. Candidato não tem limite de gasto, pode gastar o que quiser. Agora a eleição está chegando à casa do trilhão. Segue sendo uma caixa preta. Caixa 2, para mim, não está diminuindo, está aumentando. E nós seguimos num processo perigoso de judicialização do processo eleitoral. Eleição no Brasil não tem mais fim, só tem começo. E eu espero, sinceramente, que essa transcorra dentro do possível da normalidade. Certamente só vou voltar a essa tribuna depois da eleição. Estou seguindo para o Acre para trabalhar para que o nosso projeto siga em frente, mas sigo preocupado com esse ambiente, esse clima que permeia em setores da imprensa brasileira e aqui do noticiário nacional. Me parece que assim, na hora que o Brasil está dando certo, na hora que as coisas podem dar mais certo ainda, alguns brasileiros, eu acho que cometem o equívoco de tentar desviar o país do caminho do crescimento, da inclusão social, um caminho que, tudo bem, foi conduzido pelo presidente Lula, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. O presidente Lula tem o mérito de ter ficado na presidência e foi o único presidente que não mexeu nas regras do jogo. Alta popularidade, todos falavam, não, o Lula vai mexer nas regras para poder ter a reeleição, a terceira reeleição. Lula cumpriu seu mandato. Na hora de indicar ministro para o Supremo, indicou os ministros que hoje estão julgando o PT, ou pessoas do PT. Isso não vale? Agora, só não vale nossos governos indicarem ministro por conta da pressão de setores da imprensa. Os ministros chegam nos tribunais e começam a votar contra para mostrar a independência. Nós temos que garantir a tranquilidade necessária, a maneira discreta de atuação para todos os ministros, para que eles possam, com tranquilidade, com a firmeza necessária, nos julgar a todos. Eu tenho muito respeito pelo STJ e pelo Supremo, mas acho que esse noticiário preconceituoso contra o PT e contra Lula está desrespeitando o Supremo Tribunal Federal. Deixe a justiça trabalhar, aperfeiçoemos a legislação aqui e cobremos, todos nós, do Executivo, que execute um bom programa de desenvolvimento do nosso país. É esse o país que nós devemos buscar a todos, mas com união e não com esse desentendimento que estamos tendo. Eu espero, sinceramente, que os donos, proprietários dos veículos de comunicação que juntam para si, como disse o senador Requião ontem aqui, 80% das verbas publicitárias desse país, de dinheiro público, eles reflitam se estão trabalhando contra ou a favor do nosso país. Porque acho, o que eu tenho lido, o que eu tenho visto, são pelo menos setores importantes da imprensa trabalhando contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.